Direto do Estúdio da Porto Zero para falar hoje no Agenda Empresarial de um segmento super importante que todo mundo adora. Vamos estar recebendo aqui o Alex Pinheiro de O Mundo da Viagem. E o Jim, nessa conversa com ele, vai entender e explicar para você quais são as benevolências, você que quer viajar, que gosta de viajar. Lembrando que um dos prêmios para quem está no Jim, que levar pessoas que mais convidar, é um pacote de viagem sobre a administração de O Mundo da Viagem. Alex Pinheiro, seja muito bem-vindo nessa agenda empresarial do Jim. Nos fale um pouquinho sobre o Mundo da Viagem, a história, como é que começou o Mundo da Viagem. Gilberto, primeiramente queria agradecer o convite, tá? Um grande prazer poder fazer parte desse seleto grupo do Jim. Então, a nossa agência, ela começou há 5 anos, né, em 2019, onde eu comecei a estudar sobre milhas aéreas. Comecei a me aprofundar no assunto, vi o quão maravilhoso é você ter o conhecimento sobre milhas aéreas, porque é um mundo milionário. Muitas pessoas não dão importância a essas milhas que vêm oriundas do seu cartão de crédito. Então, eu me aprofundei, gostei, e eu como primeiro sargento do Exército, militar do Exército, eu estava no quartel um dia e um soldado meu chegou e perguntou: sargento, eu tenho uma tia minha que mora em Portugal e eu queria saber se você consegue emitir uma passagem para ela, de Lisboa para Guarulhos. E como eu já estava envolvido nesse meio, eu falei para ela: o Ângelo, eu consigo sim, consigo emitir para ela sim. E aí ele me passou o contato dela, ela como uma senhora de igreja, eu emiti a passagem para ela baratíssimo. A passagem no site custava uns 2.800, eu emiti para ela por R$1.600 a passagem, com bagagem, com assento, com tudo. E ela gostou do preço e do meu atendimento, da atenção que eu dei para ela. Então as pessoas gostam de atenção, né? Sim. Gostam de ser bem recebida, bem atendida e ter atenção. Não é só questão de você vender uma passagem, você tem que ter todo um suporte. Então eu fiz essa venda para ela, ela adorou. E aí, logo depois, meia hora depois que eu enviei o bilhete para ela, ela perguntou: nossa, Alex, adorei, eu posso indicar para minha amiga? Eu falei: não, você deve indicar para sua amiga. Claro. Aí ela já indicou para amiga dela, que também era da igreja. Aí essa amiga gostou muito também e pronto, a partir daí começou a ser divulgado amplamente na Igreja Assembleia que ela participava lá em Portugal e que são de brasileiros que moram em Portugal. Então, a partir daí, a minha agência tomou um vulto, isso foi antes da pandemia, né? Então, eu consegui angariar bastante clientes antes da pandemia, brasileiros que moravam na Europa. E com isso, quando chegou a pandemia, infelizmente, né, muitas agências quebraram, muitas agências não conseguiram se manter. E para mim, graças a Deus, foi o contrário. Foi a época que eu mais vendi. Por quê? Porque como tinha muito brasileiro querendo ir para a Europa, queria fugir do Brasil devido à pandemia, eu levei todos esses brasileiros para lá, a maioria, levei esses brasileiros para lá, e os brasileiros que estavam lá na Europa com medo de acontecer alguma coisa mais grave, os parentes estavam no Brasil, queriam voltar. Então, fiquei nesse trânsito de levar pessoas que queriam sair do Brasil e pessoas que queriam voltar do Brasil para a Europa. Então, foi uma época muito boa. Então, assim começou a minha agência, né? Então, eu comecei a tomar vulto. No começo era só eu e minha esposa, né? Hoje nós somos 5 colaboradores. Nós temos, o nosso escritório se localiza aqui no Cicero Dias, aqui em Recife. Hoje nós trabalhamos com não só passagens internacionais, mas a gente também tem voos nacionais. Nós temos transfer, nós temos Jeep Command e Spin, que leva as pessoas que chegam no aeroporto de Recife para todos os estados do Nordeste, né? Entre eles ali Porto de Galinhas, Maragogi, Maceió. Então a gente faz também esse translado das pessoas que chegam em Recife. Que é um serviço importante, você chega na cidade, não conhece muita coisa, e tem um serviço para deslocamento, com segurança. Sim, inclusive o meu motorista era cabo motorista do Exército. Então, devido a gente ter de eu ser ex-militar, hoje eu não sou mais militar, né? Hoje eu vivo 100% da minha empresa, da minha agência, larguei 21 anos de carreira como primeiro sargento e hoje me dedico exclusivamente à minha agência. E graças a Deus estamos indo muito bem. A tendência é melhorar cada vez mais, contratar mais colaboradores, dar mais suporte às pessoas, né? E aí hoje, como eu tenho esse conhecimento, eu contratei um cabo que é motorista do Exército. Pedi um amigo meu: consegue para mim um motorista, que eu sei que o cara é profissional, o cara é motorista de caminhão, então assim, muito profissional ao dirigir, né? Tem toda ali as aulas, né, de defensiva. Direção defensiva. Exatamente, para poder dirigir e levar nossos clientes. Essa questão sobre milhas, Alex, um ano de cartão, vamos dizer assim, de uso de cartão, dependendo do valor,
vai acumulando esses pontos, o cara tem um prazo, como é que funciona? O cara tem que cadastrar o cartão. Explica um pouquinho sobre isso. Então, as milhas... Você tem um cartão de crédito hoje, você compra, né, vamos dizer, faz feira, usa o combustível do seu carro, Sim. viaja, hotel. Sim. E aí eu paguei recentemente até a ti uma hospedagem que você conseguiu numa operação que você tem com o GIM, com cartão de crédito. Então ali vai acumulando pontos. Então tem um prazo, assim, funciona. Sim. Cada bandeira ela estipula Exatamente. no contrato. Se você tem que falar com a bandeira sobre isso, automaticamente o seu cartão ele já está lá. Então, exatamente. Os benefícios do cartão de crédito é sempre bom você conversar com o seu gerente do banco, tá? Sim. Você, por exemplo, o Itaú, né? Um dos melhores cartões do Itaú, nós temos o Visa Infinity, Sim. que é o azul, né? O cartão azul, o Visa Infinity, ele te dá 3,5 pontos por real gasto, ou seja, você vai pegar os 3,5, vai dividir pelo valor do dólar, que está 5,30, vamos botar uma média de 5,30, e vai multiplicar pelo fator do seu cartão, que é 3,5. Então ali, se você tem uma fatura de 10 mil reais, por exemplo, você vai dividir por 5,5 e multiplicar por 3,3. Então você vai saber exatamente quantos pontos vai cair lá no seu azul, lá direto na sua empresa aérea Azul, porque o cartão é da Azul, então já é vinculado diretamente à empresa aérea. A bandeira está vinculada à companhia. Isso, é porque o cartão é da Azul, porém, apesar de ser do Banco Itaú, mas ele já é vinculado à bandeira, ao empresa aérea Azul, é bandeirado porque já é bandeirado. Pela companhia aérea. Assim como também o cartão da Latam, né? E assim como o da Smiles. Sim. Já um cartão que pontua direto no banco, a gente poderia citar aqui o Bradesco, por exemplo, o American Express do Bradesco, que é um cartão bom, pontua 3 por 1, só que esse cartão ele vai pontuar lá na Livelo, né? A empresa aérea Livelo é uma das melhores empresas que a gente tem hoje em dia, porque é a centralização de alguns bancos que se reuniram para fundar essa empresa Livelo. Então, da Livelo, quando cai na Livelo, você consegue transferir para qualquer empresa aérea, entre elas a Latam, a Azul, a Smiles, tá? A Ibéria, a Qatar. Então você consegue transferir da Livelo para essas empresas aéreas. Você tem essa opção, diferente já de um cartão que já é bandeirado, como a Azul e a Latam, direto, que pontua direto na empresa aérea. Deu para entender? Sim, claro, ficou muito claro. Então, ou seja, o mundo da viagem não só vende passagem, não só vende hospedagem. Lá você tem informações de como você deve usar os seus pontos, as suas milhas, né? Para que você possa se deslocar. Inclusive, eu tenho um curso de gestão de milhas, né? Eu ensino as pessoas a gestionar suas milhas, como ela pode gerar. Por exemplo, muitas pessoas não sabem disso, mas eu tenho algumas pessoas que fazem parte da minha gestão. As pessoas não compram uma TV direto no site. A pessoa que faz isso está rasgando dinheiro, porque você pode comprar uma TV e ganhar uma viagem para a Argentina. Você pode comprar uma TV e ganhar uma viagem para São Paulo. É totalmente possível e muito fácil fazer isso. Quando você entra lá na Livelo e você tem uma TV pontuando 10 por 1 nas Casas Bahia, porque a Livelo é parceira de Casa Bahia, Ponto Frio, todas essas empresas, lojas que a gente compra produtos, celular, relógio, roupa, Rene, C&A. Então você compra lá pela parceria Livelo com a Casas Bahia, 10 por 1. Então você compra uma TV de 10 mil reais, por exemplo, né? Você vai pontuar 10 vezes 10. Você vai pontuar 10 mil pontos. 100 mil pontos, né? Sim. Você vai pontuar 100 mil pontos Livelo. Esses 100 mil pontos Livelo você vai transferir para a empresa aérea com bonificação de 100%. Ou seja, vai virar 200 mil milhas lá na Smiles, lá na Latam, lá na Azul. Então você comprou uma TV e ganhou 200 mil milhas na Smiles. Ou seja, seu translado está garantido. Exato. A sua viagem está garantida. garantido. Não, a viagem, né? Porque 200 mil milhas, um milheiro vamos botar aí um milheiro das Smiles a 15 reais, quanto é que dá? Entendeu? Então 200 vezes 15, 600, né? 600. Você ganha 600 reais aí para poder fazer uma viagem. Que é um valor considerável. É um valor considerável. Você dependendo do horário do voo. Sim, compra. Hoje mesmo eu tenho um grupo, Gilberto, eu tenho um grupo específico de voos saindo de Recife para qualquer lugar do mundo. E eu tenho um voo saindo de qualquer estado do Brasil que vai para a Europa. Como o meu público é a maioria brasileiros que moram na Europa, então eu tenho esse grupo, que as pessoas entram no grupo através de um link e ali todos os dias eu lanço promoções de voos saindo tanto de Recife quanto os demais estados do Brasil. Promoções mesmo, voos excelentes. Tá? Então voos que, por exemplo, nessa semana passada agora, eu emiti um voo de R$ 2.064 por R$ 980. Você acredita nisso? Maravilha, desconto excepcional. Desconto excepcional.
Isso é o nível do GIM. Se você quer saber mais sobre o mundo da viagem, agende uma visita à nossa reunião, que em junho vai ser presencial em Recife. Vamos decidir a data, possivelmente entre 11 e 18 de junho, para você ir lá conhecer o Alex pessoalmente e aí, quem sabe, já sair lá expert em milhas. É isso aí. Mas o mundo da viagem não só trabalha com milhas. Milhas é um dos viés de serviço que você oferece. Sim. Lá tem a questão, por exemplo, de reserva de hotéis. Sim. Recentemente nós fizemos uma operação, fizemos um evento em Caruaru e o hotel foi reservado com um desconto excepcional. Se você fosse comprar no próprio site que vende, alguns sites não vai falar o nome aqui para não fazer propaganda, né? Mas, e nós estamos autorizados também a falar sobre qual é o aplicativo, mas o desconto que foi oferecido pela sua agência era quase 50% do preço promocional que estava sendo vendido no site. Exatamente. É um hotel vamos dizer assim, de bandeira bem referenciada lá em Caruaru, com total desconto, uma rede de hotéis de alto nível, né? Com um desconto excepcional, né? Pela tabela do hotel, mais de 50%. E mais barato do que no aplicativo. Eu cheguei até a comentar isso com o pessoal do grupo. Foi, exatamente. Porque o pessoal fazendo pesquisa, quando compararam, o seu preço estava muito diferente, muito abaixo do valor que estava sendo vendido. Ou seja, o mundo da viagem tem venda de passagem, a questão da gestão das suas milhas, translado através de um transfer com segurança e passagens aéreas, que você acabou de falar que é o carro-chefe, vamos dizer assim, né? E não só isso, Gilberto, o mais diferencial da minha agência é o suporte que nós damos aos nossos clientes. Por exemplo, hoje, nessa madrugada, nós tivemos um check-in que nós realizamos. A minha colaboradora Elaine fez um check-in com um cliente ontem às 15 horas e o voo dele era 2 horas da manhã. Eu não sei o que deu, ele chegou no aeroporto, o voo dele era 2 horas da manhã do dia 27. Ele chegou no aeroporto 8 horas da noite do dia 27, achando que o voo dele fosse de 27 para 28, 2 horas da manhã. Sendo que nós fizemos todo o assessoramento, falamos, mandamos check-in, a gente faz o check-in para o cliente com antecedência, a gente manda toda a documentação para que ele não tenha nenhum tipo de problema durante o embarque. E aí ele me ligou 11 horas da noite de ontem, falando que ele se equivocou, que ele achou que o voo fosse de 27 a 28, só que o voo era de 26 a 27. Então, de prontidão, às 11 horas da noite, eu já estava indo dormir, estava indo deitar, acionei os meus contatos dentro da Latam. Nós temos contatos dentro das empresas aéreas. Então, essa é a diferença de você emitir a passagem com uma agência de viagem. Entendeu? Além de nós termos contatos dentro das empresas para poder facilitar os problemas, você tem a certeza que você vai viajar. Porque se ela tivesse comprado num site, ela ia ligar 11 horas da noite, ninguém ia atender. Ninguém ia atender. Nem mesmo a própria companhia. Não atende. Perdeu o voo, perdeu o horário. Exatamente. Procura o horário comercial para resolver. Com certeza. E aí era um casal vindo de São Luís para Lisboa, né? Então, assim, nós damos o suporte para ele, dei todo assessoramento. Infelizmente, ele perdeu mesmo o voo, deu no show, né? Porque ele se equivocou em relação ao horário, mas nós estávamos ali para dar toda a assessoria e fazer com que ele ficasse um pouco mais calmo, mais tranquilo, né? E estamos emitindo uma outra passagem para ele. Então, esse é um dos exemplos, a diferença de você emitir a sua passagem, emitir o seu voo com uma agência de nome, como a minha, que tem a expertise, que tem os contatos certos, né? As parcerias serviço certas, qualificado, entrega com excelência, né? Não é só preço, não é só preço. Vai muito além disso. Sim, que é a qualidade do atendimento. Exatamente. Aliás, as pessoas não estão preocupadas com o que você sabe, não com o que você tem, mas o quanto você se preocupa com ela. Exatamente. Né? Isso é GIM, o nível do empresário que está dentro do grupo. Venha fazer parte desse grupo de network e você vai sentir a diferença ao se relacionar, ao fazer conexão. Inclusive, falando em conexão, Alex, hoje nós temos um treinamento interno, é um diferencial do grupo, para você melhorar o seu nível de relacionamento, melhorar a sua desenvoltura como empreendedor, porque o GIM oferece isso para os associados. Alex, obrigado pela sua participação. Esperamos vê-lo mais vezes e lembrando que você vai estar conosco presencial na nossa reunião em junho aqui em Recife para fazer network, fazer relacionamento, fazer conexão. GIM, Grupo Internacional de Network, acolhimento, conexão, network e negócio. Obrigado, Alex.